Essa é a aula de resistência dos materiais, aula de número 7. Nós vamos estar falando sobre dilatação volumétrica. Nós vamos usar como livro-texto o livro de resistência dos materiais da quinta edição do autor Hibbeler. Bom, nós vamos estar falando, então, começar falando sobre tensão térmica e o assunto dentro de tensão térmica, dilatação volumétrica. Bom, se a gente tiver, por exemplo, um certo material e esse material sofreu uma mudança na sua temperatura, isso pode provocar algumas alterações nas dimensões do próprio material. De modo geral, se a temperatura aumenta do material, ele vai se expandir. E se a temperatura diminui, o material se contrai. Vamos dar um exemplo, né? Então, se nós temos uma ponte como essa, por exemplo, como que essas pontes são projetadas? Na maioria das vezes, elas contêm pequenos espaços, como a gente está vendo aqui, ó, que são as juntas de união dos lados da ponte. Essa junção ela é projetada para se equilibrar o movimento térmico da própria ponte. Então, ela vai se dilatar conforme haja maior calor na região, e essa dilatação da ponte faz com que essa junção se aproxime. Então, isso tem que estar no projeto da ponte. Como que nós vamos medir, por exemplo, a deformação de um material relacionando com o aumento de temperatura? Nós vamos utilizar essa pequena equação aqui que mostra que a deformação ou aumento do comprimento ou diminuição do comprimento do material devido à temperatura, ela é proporcional à variação de temperatura. Existem dois fatores que a gente coloca aqui na equação, que é o fator alfa, certo? Que é uma propriedade do material, característica do material. É o coeficiente linear de expansão térmica. Dependendo se você está trabalhando com comprimento, com área, com volume, esse coeficiente aqui vai se alterar, ok? Aí você tem uma relação dessa propriedade aqui com outras propriedades de área e de volume. Qual seria a unidade dessa propriedade do material, do coeficiente linear de expansão térmica? A unidade, você pode trabalhar em 1 sobre graus Fahrenheit. Então, existe a unidade graus Celsius, por exemplo. Se você for medir em graus Celsius, né, essa unidade alfa, então a unidade dela é 1 sobre graus Celsius. Não é graus Celsius, é 1 sobre. Ok? É o inverso. Se estiver trabalhando em Fahrenheit, vai ser 1 sobre graus Fahrenheit. No sistema, se você usar, por exemplo, Kelvin, então isso vai ser 1 sobre graus Kelvin. Se for no sistema graus Celsius, né, 1 sobre graus Celsius. Tá? Isso aqui no sistema internacional. Ok? ΔT é a variação de temperatura e L é o comprimento original do elemento. Tá? Então, se o elemento tem um comprimento L, então esse é o comprimento original do elemento. Agora, supondo que você tenha um material e a temperatura que você está medindo aqui, ela vai depender do comprimento ao longo do eixo longitudinal. Então, se a temperatura depende, nós escrevemos dessa forma, se a temperatura ao longo dessa barra depende
de x, então eu não posso mais usar essa equação simplesmente, eu tenho que usar o artifício de integração. Então eu vou integrar, vou somar todas as partes do meu elemento de 0 até o comprimento que eu tenho, então de 0 a L. Alfa continua, ΔT depende de x, né? E Tx são os elementos selecionados aqui na minha barrinha, certo? Então, para a condição de que a variação de temperatura depende de x, você precisa integrar para achar a deformação final, dependendo da temperatura. Outra equação que a gente vai utilizar para dilatação volumétrica, né, é a seguinte, é essa equaçãozinha aqui. A deformação que acontece, por exemplo, numa barra como essa aqui, que tem uma área de seção A, se eu cortar a barrinha aqui, ela vai ter uma área Azinha, certo? Essa área é constante, e o módulo de elasticidade desse material, que a barra é feita, ele é homogêneo e ele vai ser constante também. Beleza? Então, esses dois fatores aqui vão ser sempre constantes para os nossos problemas. E aí nós temos que a barrinha é aplicado sobre ela uma carga constante, tá? Uma carga constante de valor P dos dois lados. O comprimento da barra original é o L, certo? Aí a pergunta, né? Será que se eu aplicar essa carga P dos dois lados, a barrinha vai se deformar? E qual vai ser o valor da deformação devido à aplicação dessa força? O valor da deformação vai ser delta. Então, delta é a carga vezes o comprimento original que você tinha da barrinha, dividido pela área de seção da barra, vezes o módulo de elasticidade. Okay? Então, sempre que eu tiver uma barra e uma carga for feita nessa barra, vai provocar uma deformação delta. Certo? Então, até agora, o que nós vimos? Nós vimos que se eu tenho, por exemplo, um material e esquento esse material, eu vou ter uma deformação que é devido à temperatura, à variação de temperatura. Agora, se eu tiver um material, uma barra, por exemplo, aplicar uma carga P, eu vou ter uma deformação do material que é ocasionada devido à presença da própria carga aplicada aqui, no caso P. Vamos fazer um exercício, tá, para que vocês entendam como que a gente vai proceder. Então, temos uma barra de aço, essa barra aqui, se você for procurar no livro do Hibbeler, tá, você vai achar no apêndice A36 as características do aço, então o módulo de elasticidade dele já tem um valor pré-determinado e ao longo do problema a gente vai mostrando quanto que ele vale. Bom, aí a gente analisando o problema, a gente vê que a barra está entre dois apoios, tá? O apoio B e o apoio A, conforme está aqui. Quando a temperatura T1, quando a barra, né, está na temperatura T1, que é 60 Fahrenheit, é a primeira condição. Agora, se a temperatura aumentar para T2, ou seja, dobrar a temperatura do ambiente para 120, ele pergunta qual que é a tensão térmica normal desenvolvida na barra. Qual que é a tensão? Certo? Então nós precisamos encontrar isso aqui. Bom, para fazer isso, nós vamos ter que analisar algumas questões, tá? A parte geométrica da barra, a gente percebe que ela tem altura de 2 pés e tem uma área, tá? Os lados dela, da barra, é de meia polegada. A primeira coisa a se fazer é observar que a barrinha está em equilíbrio. Ela está presa aqui entre o teto e a base. Ok? Então nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre
da barrinha. A gente vê que não tem nenhuma carga externa atuando sobre a barra, certo? O que nós vemos é o seguinte, a barra ela está conectada aqui em relação ao teto, tem um ponto de contato aqui, e o ponto B tem um ponto de contato que é o piso, certo? Então veja, o próprio peso da barra vai forçar o piso. Então o piso reage e gera uma força de baixo para cima sobre a parte inferior da barra, que é a força F. A parte de cima do teto, ela vai, como está em contato, né? Então o teto agindo sobre a barrinha vai gerar uma força de contato de baixo para cima, de cima para baixo, que é também de valor F. Então, elas são iguais aqui, pessoal, de acordo com as condições do próprio problema, tá? Isso aqui foi dado para a gente. Então, as duas forças, tanto de baixo quanto de cima, nós vamos considerar que são iguais. Então, a força em A tem que ser igual à força em B de valor F, certo? Bom, mas por que elas têm que ser iguais, né, no caso? Se a gente fizer a soma das forças no eixo Y, sendo o eixo Y para cima, por exemplo, a barra ela não sai do lugar, ela está em equilíbrio. Então, essas duas forças elas vão ter que ser iguais para que elas se cancelem e que a soma das forças em Y seja igual a zero. Por isso que as forças têm que ser iguais aqui, certo? Esse problema, a gente disse que ele é estaticamente indeterminado. Por quê? Porque a gente não consegue descobrir o valor dessa força só com essa equação. Não tem como. Nós vamos precisar de outras equações. Mas essa primeira equação aqui, ela serve para mostrar que a força, tanto do ponto A no ponto B, são iguais. Porque se a gente fizer a soma das forças e colocar igual a zero, que é a condição de equilíbrio, elas só vão ser iguais se elas só vão ser iguais a zero se elas forem iguais, né? Porque elas têm que se cancelar. Ok, agora nós vamos avaliar a questão da deformação. Inicialmente, a barrinha ela estava numa temperatura de 60 graus Fahrenheit, certo? Quando eu dobrei a temperatura aqui da barrinha, o que aconteceu com a barra? Ela se deformou e deformou um valor de delta θ. Delta T, no caso aqui ele colocou delta T. Então ela deformou para cima delta T, certo? Então isso aqui é o quanto ela deformou. Só que a gente sabe que a barrinha está confinada entre o teto e a base. Ela não vai sair dessa condição. Ok? Ela pode até deformar. A gente pode imaginar que isso aqui é uma deformação virtual, que ela expande, só que na realidade ela nunca vai sair dessa condição de altura de 2 pés. Ela pode tentar se deformar, mas aí o que acontece? O próprio teto faz com que a deformação da temperatura retorne ao tamanho original da barra, que no caso é 2 pés. Então a barra tenta se deformar e ela alcança essa deformação, que é delta T, só que aí vem o teto e traz ela de volta para a condição que ela estava. É como se a gente dá um exemplo, né? É como se você falasse para uma pessoa, faça isso, só que aí você vem e apaga tudo que ela fez e volta à condição que ela estava inicialmente. Então ela expande, só que o teto traz ela de volta por uma deformação feita por força, certo? Então aqui nós temos duas deformações. Uma deformação é devido à temperatura, porque a barra é aquecida, e a outra é uma deformação para restaurar a posição inicial que a barra estava, que é a deformação devido à força. Mas que força é essa? É a força
F, que é feita do teto em relação sobre a barrinha, certo? Agora, como que nós vamos escrever isso? Nós vamos escrever da seguinte forma. A deformação causada sobre a barra AB, que nós vamos chamar aqui de delta AB, ela vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque mesmo com todas as condições, esquentando a barra, aquecendo, ela vai tentar se expandir. Mas ela nunca vai sair da condição da altura dela de 2 pés. Certo? Então significa que a deformação que ela vai fazer aqui, a total, nunca vai sair de zero. O tamanho dela sempre vai ser 2 pés. Ela pode tentar se expandir, mas depois o teto faz com que ela recue à origem que ela estava. Então a deformação total sempre vai ser zero. Então eu estou falando que a deformação total aqui na barra é zero. Mas a gente virtualmente a gente pode escrever que esse zero é igual à deformação que a barra sofre devido ao aumento da temperatura na barra. Então ela se deforma devido ao aumento da temperatura. Só que aí vem o teto e restaura essa deformação de temperatura que ela sofreu. Então ela retorna a deformação em forma de força. Então a deformação de temperatura menos a deformação de força tem que ser igual a zero. Então essa é a equação que a gente precisava para resolver isso daqui. Certo? Então escrevendo ela de novo. Só que a deformação em relação à temperatura, a gente tem as equações para ela. A equação para ela, que é alfa delta T vezes L, que é a equação que a gente já tinha descrito lá na teoria. E a deformação causada por forças é essa daqui. Certo? Então eu abri isso daqui e coloquei essa equação dentro. Abri isso daqui e coloquei essa equação dentro. A deformação total, né? Para a gente é zero, porque ela não aumenta de tamanho a barra. Né? Então tá, tendo essas duas coisas aqui, eu posso passar esse termo, ou esse que está negativo, para o outro lado. E esse termo eu deixo conservado. Certo? Aqui, o que foi feito? Né? A primeira coisa que foi feito aqui foi isolar a força F, porque lá atrás... Aqui, ó, nós não temos, nessa primeira equação, nós não temos o valor de F. Então eu preciso encontrar o F de qualquer jeito. E essa equação que a gente acabou de escrever, ela contém o F. Então se eu vier aqui, ó, e isolar o F, como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, esse termo aqui, que é negativo, eu vou passar para o outro lado. Certo? Então vai ficar F vezes L dividido por A vezes Z. Tudo isso é igual a alfa delta T vezes o L. Ok? Agora eu vou isolar o F. O que eu vou fazer? Eu vou passar o L dividindo aqui embaixo. Então o L vai ficar aqui e o A vezes Z vai tudo aqui para cima. Então vai para lá. Então o L sai daqui, né? Vem aqui para baixo. E o AE sai daqui e vem aqui para cima. A vezes Z. Só que L com L acaba sendo cancelado. Então vai ficar alfa delta T A vezes Z. Que está escrito aqui, pessoal. Então a força, nesse caso aí, essa força que o teto faz sobre a parte de cima da barra e o piso faz sobre a parte de baixo da barra, essa força F vai ser calculada por essa equação aqui. Então, quem é o alfa? O alfa, nós temos ou não? Vamos lá no início do problema. O alfa nosso, nós sabemos só que a barra é de aço. No livro, ele dá o apêndice A36. Então, se a gente for lá no final desse livro aqui, ó, tem o apêndice que tem o valor do alfa para o aço. O valor do alfa para o aço, ele é 6,60 vezes 10 a menos 6.
qual que é a unidade do alfa? A unidade do alfa é 1 sobre Fahrenheit. Está aqui. Beleza. Quem é o ΔT? O ΔT é a temperatura final, 120 menos 60. Certo? Quem que é a área A? A área A é essa areazinha aqui, ó, da seção da barra. Meio polegada por meia polegada. Que vai dar 0,5 vezes 0,5 0,5 ao quadrado, né? Tá aqui já ao quadrado, ó, e polegada. Então tá tudo ao quadrado aqui. E o módulo de elasticidade para o aço é 29 vezes 10 a terceira. A unidade aqui que ele está usando, pessoal, para o módulo de elasticidade E, é uma unidade de força que é medida em kip, certo? Essa aqui é uma unidade que a gente já discutiu em sala de aula do sistema inglês, então uma unidade de força, e ela é uma unidade de força por polegada, então polegada ao quadrado, certo? Então, por que a gente está usando kip por polegada? Apareceu polegada aqui, ó, certo? Na área. Então a gente vai tentar usar um módulo de elasticidade que traga polegado também. Então todas as unidades estão em polegada, em Fahrenheit. Então a gente vai só fazer as multiplicações, né? Então faz a diferença aqui da 60 Fahrenheit, aqui 0,5, dá 0,5 ao quadrado, né? 29, faz multiplicação, nós vamos ter a força, essa forcinha aqui, que é feita aqui dos dois lados da barra, é 2,87 kip. Essa é a unidade de força. Ok, o que ele pede no problema? Ele pede no problema a tensão térmica normal média, esse sigma. Quem é sigma? Sigma é a força dividido pela área. A força que acontece aqui, nós já calculamos, que é 2,87 kip. E a área? A área é 0,5 ao quadrado. Portanto, dividindo 2,87 por 0,5, tem que dar 11,5. Acontece que kip por polegada ao quadrado é uma unidade que é conhecida como KSI. Então você pode substituir kip por polegada ao quadrado por KSI. Então essa é o valor da tensão normal média que ocorre aqui na barra, devido à compressão que ela sofre. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. E na próxima aula, que vai ser a aula 7B, nós vamos continuar com dilatação volumétrica. Então, pessoal, até a próxima. Bons estudos!